Boa noite a todos, né? E sejam bem-vindos mais uma vez nesse começo de ano. Vamos aproveitar para que a gente possa renovar os nossos votos, né, de aprendizado das mensagens do Cristo. Então aí a gente escolheu essa mensagem para hoje, para que a gente possa refletir um pouco no significado dessa bem-aventurança. Todos sabemos que Jesus se reunia com seus discípulos ao pé do monte, né, para poder lhes trazer os ensinamentos, através de conversas, de parábolas, né? E ele nos deixou isso, essa é a nossa primeira bem-aventurança, e bastante pertinente nesse momento, onde ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas como assim, né? Será que só os pobres de espírito poderão entrar no reino dos céus? O que isso significa exatamente? Então vamos ver. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser, para ser. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então Jesus já dizia que para os humildes, para aqueles, não aqueles humildes que seriam os pobres em bens materiais, mas aqueles que tivessem a grandeza de espírito, que fossem humildes, que soubessem relevar o outro, né? Então, para esses seria o reino de Deus, e não para aqueles orgulhosos que viviam de prazer, né? De coisas acima, que se achavam assim acima do reino de Deus. Tanto é que eles achavam que as coisas materiais eram para os homens, e para Deus somente as coisas do Espírito. Então não conseguiam nem fazer as orações, porque eles se achavam superiores a esse Deus, né? Então não conseguiam nem, logicamente, chegar aos pés do Cristo, né? Por se acharem superiores a qualquer coisa, porque às vezes tinham mais bens materiais. E hoje é a mesma coisa, né? Nós podemos observar isso. E aqui nós ainda temos isso, essa divisão. A maioria das pessoas ainda acredita que os bens materiais, o poder, é que os eleva acima de qualquer coisa, sem imaginar ou sem querer acreditar que sem o bem espiritual jamais chegaremos a Deus, jamais seremos ninguém também, não chegaremos ao reino dos céus. E quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, que define então o verdadeiro caráter do discípulo, suas palavras iniciais foram diretas ao coração, mas muitos não ouviram, porque nunca passaram do ponto de partida. Então nós temos aquela máxima que fala, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então a maioria não levava em consideração essas palavras do Cristo. E elas eram ditas com tanta verdade, com tanto amor, que elas iam direto ao coração daqueles mais humildes. E outros não saíam dali, ficavam naquele mesmo processo, se achando que, de repente, esse Deus não podia fazer conta daquelas pessoas mais simples. A maioria da parte do Evangelho cai no ouvido surdo de homens arrogantes. Difícil é a compreensão desse preceito e de como nos tornarmos pobres de espírito, para vencermos o
atenção como vamos vencer esses preceitos. Para chegar aos pés de Deus, nós temos que elevar o nosso espírito. De que maneira? Nos colocando a serviço do Evangelho de Cristo, praticando a verdadeira caridade, estendendo a nossa mão àquele que realmente necessita. Porque não é o nosso dracma, né, que é aquela moedinha, que vai nos salvar. O que vai nos salvar verdadeiramente é aquilo que nós fazemos de bom, é o bem que nós plantamos. Então a humildade é a virtude, é aquela virtude da qual a gente menos fala. Por quê? Porque ela é a mais difícil de ser desenvolvida nesse mundo. Porque aqui nós estamos presos a valores, a bens materiais. Nós temos aquela grande competição pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro. Onde muitos são estimulados e aplaudidos. O que a maioria procura? Procura os aplausos, né? Procura o poder, e nessa grande concorrência acha que chegarão primeiro, quando na verdade deveriam praticar o dom da humildade. A maior virtude é a humildade. Então isso que nós deveríamos buscar, ao invés de estarmos preocupados com essa coisa de poder, que é passageiro também, né? Com dinheiro, com sucesso, tudo isso é passageiro. Vou tomar água. Eu vou engasgar um pouco, porque eu estou com dificuldade na voz. Mas o que Jesus quis dizer com pobres de espírito, gente? O que será? São aqueles que buscam conhecimento, buscam riqueza interior e não se deixam iludir pelas aparências exteriores. Cultivam então a humildade e a caridade. Aí coloquei aqui algumas figuras, né, que para nós representa muito esse valor, que é o Chico, Gandhi, Madre Teresa, foram aqueles lutadores pelo próximo, que deixaram feitos inimagináveis, que talvez nós não tenhamos capacidade, não tenhamos condição de desenvolver, se nós não formos assim impulsionados por nossa vontade. Porque a vontade é o que faz com que a gente vá para frente, com que possamos abrir os caminhos e possamos enfrentar as nossas dificuldades. Sem a vontade, nós praticamente não saímos do lugar. Então, essas pessoas, eles tiveram essa coragem, não tiveram medo de nada e foram em frente dos seus objetivos e nos deixaram belos exemplos para que nós possamos seguir. Então a humildade é uma atitude de submissão a Deus. Nós podemos nos lembrar desse quadro, né, onde Jesus lavou os pés de seus discípulos. Então isso daí foi a máxima, né, dessa humildade. E ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Não adianta dizermos assim, eu sou muito humilde, né, porque eu aceito o outro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso já é um sinal de prepotência, de arrogância, né? Porque se nós falamos, eu sou isso, eu sou aquilo, nós já estamos deixando de lado a simplicidade, a humildade.
Então, ao invés de querermos colocar títulos no nosso nome, vamos deixar que os outros vejam o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, para que sejamos chamados no reino de Deus de humildes, né? Então, o que seria esse reino dos céus tão prometido? Seria um local, uma cidade, um céu material do nosso planeta? Poderíamos dizer? O que seria esse céu? É o estado de espírito que podemos alcançar ainda nesta vida. Abrange paz e felicidade interior. Quando aplicamos os ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Este sim é o céu interior, que se adquire com a humildade. Então não adianta falar, quando eu morrer eu vou para o céu, ou de repente o fulano, se morrer, vai para o inferno, porque não faz nada de bom. Não é isso, gente. É o nosso interior que nos dá essa ideia de céu e de inferno. Se não somos bons, se não praticamos o bem, então existe aquela coisa ruim que fica dentro da gente, nos corroendo, quando nós ficamos só naquela coisa de ficar criticando o outro. Não observamos o Evangelho de Cristo, onde Ele pede que sejamos humildes, porque não temos humildade. Às vezes a gente vem e fala, mas de repente só fala não representa nada para nós. Nós temos que exercitar, nós temos que implantar a nossa semente, regar todos os dias, para que possamos colher os frutos bons daquilo que fazemos, né? Às vezes a gente vê que quando um bicho cheio de vícios, perdido até de corpo e alma, aparece em algum lugar e todas as portas se abrem, os tapetes, né? Todos colocados de uma forma tão delicada, né? E todas as atenções se voltam para aquela pessoa, enquanto de repente é muito pouco digno quando se oferece um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Às vezes não temos essa dignidade de receber aquele que está humildemente trajado, que está ou até de pés no chão, porque para a gente é uma simplicidade tão grande de repente falar, mas ele não vai me abrir as portas de lugar nenhum, então eu não preciso ficar puxando o saco, né? Para quê? Se ele não representa nada na sociedade, nada ele vai poder me mostrar. Olha o grande engano, né? Porque de repente é esse que vai nos abrir a porta dos céus. E nós às vezes não fazemos questão, fazemos até pouco caso. Então nós temos que deixar de lado essas coisas dos nossos preconceitos. Isso não nos faz nenhum bem, não nos traz nenhum benefício. Às vezes a gente coloca aquela máscara e fala, eu não tenho preconceito, mas de repente, nessas ocasiões, se mostra exatamente o contrário daquilo que está se pregando. Então Jesus coloca a humildade de espírito entre as virtudes que nos aproxima de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos afasta dele. Então veja bem a arrogância dessa figurinha aí, né, que está todo bem trajado, diante de um outro trabalhador que humildemente se apresenta aí, né? Então aqui eu sou mais eu sou o Senhor, né? E o outro humildemente tentando uma conversa, digamos assim. Então a soberba faz o sábio incrédulo, preocupado somente consigo. Portanto, ele não consegue elevar o pensamento a Deus, porque ele acredita ser suficiente para governar o mundo. O
que mais eu preciso? Né? Eu tenho um palácio, eu tenho belos carros, eu tenho uma boa posição social, não preciso de mais nada. Né? Então esse, já está muito esquecido dos ensinamentos do Cristo. É hora de acordar para a vida. É hora de pensar no que estão fazendo. É hora de tratar da sua alma, para que chegue ao reino dos céus. Aí nós vamos contar uma historinha, que acho que muitos já conhecem, que é a história do Cipriano Neto, que está no livro Contos e Contos do Chico. Cipriano era uma pessoa assim, bastante arrogante, ele se achava grande, se achava maior, né? E aí ele conta, quando ele desencarnou, ele reunia as pessoas e conta que, quando ele estava na Terra, ele passou por umas dificuldades, e diante dessas dificuldades ele foi procurando consolo, até que chegou à doutrina espírita. Chegando na doutrina, então ele se encantou com aquelas máximas que falavam da caridade e tanta coisa bonita, né? E ele, orgulhoso, como sempre ele achava aquele máximo, então, bom, eu vou começar a fazer caridade. Aí o que ele fazia? Ele vinha fazer palestras, e aí ele falava naquele tom de voz, e tudo com as palavras mais bonitas que ele conhecia, tudo ele fazia as palestras, e ele achava que a doutrina precisava dele. Não era o contrário, era a doutrina que precisava dele, porque ele era um bom pregador. Até que, de repente, chega o Elírio e fala com ele, né? Chega perto dele, todo esfarrapado, pés no chão, e tenta falar para ele, né? Ô meu irmão, meus parabéns, né? Por suas belas palavras. Aí o Cipriano, ele meio que já ficou assim, do lado, não quis pegar na mão do outro e pensou, poxa vida, né? Onde que você foi me achar? E agora? Todo mundo ali olhando, né? E ele não quis apertar a mão do Elídio, por quê? Porque o outro estava mal trajado e ele achava que aquilo, ele ficou indignado. Mas, meu Deus, como é que deixa essas pessoas, né, chegar perto da gente? Como pode uma coisa dessas? E saiu. Aí o que acontece? Ele conta que quando ele desencarnou, então, chegando lá, quem era o primeiro que estava todo luminoso lá adiante para recebê-lo? Era o Elídio, que estava ali, esperando. E ele ficou tão envergonhado que aí ele não sabia o que fazer, mas chegou e falou, vou repetir as mesmas palavras, né? Ô meu irmão, que grande satisfação te encontrar aqui. Quer dizer, ele caiu em si, ele viu que o outro, que era tão simplesmente um ninguém para ele, diante de uma plateia enorme, estava lá para recebê-lo todo iluminado. E ele, pobre Cipriano, não tinha nem lugar para se colocar. Então aí a gente vê, né? Quantos Ciprianos nós temos por aí. E quantos Elídios estão lá esperando, né? Então era isso que ele contava. E a partir dessa história, o que ele começou a fazer quando ele se decepcionou, achando que a doutrina que precisava dele? Ele começou a fazer as conversas dele só lá no recinto do lar. Não quis mais fazer palestra, porque ele achava que se mais um pobre daquele chegasse perto dele, ele não ia ter condições de suportar mais aquele ambiente. Então vocês vejam até onde chega a soberba. E isso são casos que acontecem muito aqui no nosso mundo, né? Então, Cipriano esqueceu da lei de ação e reação. A doutrina espírita nos mostra racionalmente a necessidade do combate ao orgulho. Ela nos mostra através do que? Através da reencarnação. Nós estamos tendo a oportunidade de melhorar.
E às vezes não aproveitamos essa oportunidade. E tudo que plantamos, nós colheremos. Se somos orgulhosos, nos colocando acima dos nossos irmãos, seremos rebaixados no mundo espiritual. Daí não entendemos as dificuldades que podem estar na vida pretérita. Se somos orgulhosos e não vencemos esse vício, e aí a gente começa a passar por problemas e não entendemos. Nós temos que pensar na lei de ação e reação. Nós temos que pensar que depois dessa vida, nós viremos novamente para resgatar aquilo que ainda não resgatamos nessa vida. Então, tudo isso nós temos que aprender. Quando nós viemos para a casa espírita, o que nós viemos fazer? Buscar consolo, né? Buscar conhecimento. Mas esse conhecimento deve nos chegar com sinceridade, porque não adianta eu pegar o Evangelho e conhecer de cabo a rabo cada um dos capítulos, se eu apenas sei através da leitura, se eu não coloco nada disso em prática. Porque se Jesus nos deixou tudo isso, é porque nós precisamos disso. E seremos eternos ciprianos se não melhorarmos agora. Vamos voltar aqui, né? E vamos ter que vencer. Nós temos que vencer. Então, essa rigidez mental que às vezes a gente está, são as formas mais corriqueiras para atrair sofrimento. Então é necessária a mudança. A mudança é o mecanismo espiritual, através da qual Deus assegura a nossa evolução. Então, ao invés de ficarmos patinando nessa rotina, sem querer sair daqui, mas que me importa o outro, que me importa sou eu que estou precisando, eu que estou numa situação de desvantagem, o outro cada um por si. Não é bem assim. Todos nós temos condição de fazer algo por alguém. Nem que seja naquele momento em que a pessoa vem ao centro, aqui na frente ou aqui do lado, ou saindo aqui do passe, quando a pessoa vem e nos abraça generosamente. Às vezes estamos precisando só daquele apoio. Às vezes a gente chega assim aqui, cabisbaixo, sem saber a solução para os meus problemas, meu Pai eterno, o que eu faço? E aqui encontramos pessoas tão dignas, pessoas tão amorosas, que às vezes até com um simples olhar é capaz de acalentar o nosso coração. E o que é isso para nós? É a misericórdia divina que está nos fazendo agir. Então vamos deixar de ser esse Cipriano, vamos melhorar, ou tentar melhorar. Porque as nossas dores, os nossos sofrimentos, desilusões, fracassos, chega para que a gente volte os olhos para o alto, volte os olhos para Deus e conheça os verdadeiros valores, aqueles que realmente têm que desabrochar dentro do nosso coração. Nós temos que ir em busca do nosso Cristo interno, fazer com que Ele brote, para que dali possamos colher as bênçãos divinas, para que possamos espalhar as nossas sementes de amor, porque o que o mundo precisa nesse momento é dessas sementes, né? Vamos plantar em terreno adubado já, porque às vezes a gente tem plantado em terreno pedregoso. O terreno pedregoso é aquele que o coração humano não aceita nada. Ele acha que a sua dor é única, que o seu sofrimento é único, que ele é o único fracassado. E não sai daí. Por quê? Porque ele não abre os olhos de ver. Ele não abre o coração.
ele não se deixa levar pelas máximas do Cristo. Não se importa em conhecer essas máximas. E isso é a única coisa que pode nos ajudar, pode nos elevar. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então aí está a humildade. Não está naquela coisa de eu ficar reclamando, de eu ficar reprovando o outro, né? De ficar naquela coisa da maledicência. Não, está no brio daquela pessoa que abençoa, que acolhe, que distribui, que divide e que sabe com certeza acalentar aqueles nas suas dores, acalentar os irmãos nas suas dores. Então, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração, a humildade do espírito. Sem a humildade apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Então não adianta, né, enfeitar a cara se o coração está doente, cheio de orgulho, né, cheio de egoísmo. Não adianta. Se você espera Deus somente nessa vida, então provavelmente também te enganaram, prometendo o céu aqui na terra. Se a gente vai acreditar que Deus vai nos dar somente esse momento aqui, estamos enganados, né? Estamos procurando o céu na terra. Não existe. Já disse, o céu é interior. É nós que fazemos o nosso céu. Então, orgulhoso, que fostes antes de ser nobre e poderoso. Repite, o orgulho. Repite, não sempre o orgulho não vai nos levar a nada. Aí devemos nos questionar. O que fomos antes de estarmos aqui agora? Exigindo do outro. Então, novos caminhos, quer aceitemos ou não, o mundo está evoluindo. Todos nós sabemos que o mundo está evoluindo. E nós também estamos evoluindo, graças a Deus. De passinho em passinho, de degrau em degrau, porque ninguém vai vir aqui também na casa espírita, né? No começo de ano, que todo mundo está de férias, está na praia, está não sei aonde, está no exterior, está não sei aonde, né? Então, vocês, nós todos, deixando nossos lares, e viemos aqui um pouquinho com esse calorão, né? Que a gente não aguenta. Mas estamos aqui, como que nós estamos aqui? De coração aberto, para ouvir mais um pouco, né? Por quê? Porque quando a gente está ouvindo, depois a gente vai ter a curiosidade de procurar saber se tudo isso que está sendo falado aqui está escrito realmente ali. Quem ainda, né, não teve a oportunidade de conhecer todo o conteúdo. Tenho certeza que aos poucos vai começar a fazer isso. Então é preciso ampliar valores, ideias, crenças. Então nós temos que mudar os nossos valores, os nossos conceitos e preconceitos, as nossas ideias que de repente estão indo por um caminho que não é aquele. Olha esse caminho meio tortinho aí, ó. Por onde estamos indo? Então não adianta termos a certeza da sobrevivência da alma após a morte, sem preparo da vida espiritual, porque aí sim vai ser preocupante, né? Nosso espírito vai estar lá tentando se reencontrar
para que possa ter uma nova oportunidade de vir e resgatar aquilo que ainda não tinha conhecimento. É uma caminhada difícil, muito difícil. Essa preparação é muito difícil. Não devemos ficar pensando que no mundo só existe dor e sofrimento, porque nós podemos amenizar essa dor e esse sofrimento através das nossas atitudes, através da nossa fé em Deus. Porque a fé, é como eu costumo sempre falar aqui, gosto de reforçar, a fé nos leva a caminhos maravilhosos. Nós temos espinhos, temos pedras, temos um monte de coisa que nós podemos atravessar. Podemos atravessar. Por quê? Porque nós temos fé, nós temos confiança. Nós temos os irmãos que nos abraçam com carinho, com amor, e nos oferece coisas belas. Se o nosso coração está pequenininho, vamos dar um jeito que ele cresça um pouco para recebermos a todos, né? E aí conseguirmos fazer essa travessia com leveza, muita leveza, porque nós precisamos disso, compreender Deus, encontrar Deus novamente, né? A gente vai por essa estrada aí, ó, e a gente encontra Deus. Se ainda não encontramos, vamos encontrar. Eu digo vamos, mas assim, eu tenho certeza que todos que estão aqui, tem dois copos. Então é isso que nós precisamos. Enxergar o nosso céu, buscar Deus e transmitir, levar esse Cristo interno a todos aqueles que vêm buscar. Porque hoje nesse mundo tão atropelado, tão conturbado, nós ficamos assim meio perdidos, né? Por conta de tudo que a gente não sabe mais. Será que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai deixar de acontecer? Não vamos nos preocupar muito com isso. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. Se hoje eu tenho saúde, se hoje eu tenho saúde, se hoje eu tenho condições de oferecer ao meu irmão um pouco daquilo que eu já aprendi, que eu já compreendi, porque essa é a nossa função de discípulos do Cristo, para espalhar a sua máxima, para espalhar o seu evangelho. Então, Cristo já dizia: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho essa frase maravilhosa, então eu sempre estou trazendo, porque inclusive eu trago para mim mesma, né? Quando eu leio isso aqui, eu fico feliz, aí eu estou no céu. Quando ele fala assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. Nós temos aflições, mas nós teremos bom ânimo, nós teremos certeza, firmeza no amor de Cristo, e vamos vencer as nossas aflições, vamos superar tudo, tá? Então isso era um pouco que eu consegui trazer hoje para vocês. Estou meio que assim, engatando a voz aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Gostaria que todos, aproveitando esse início de ano, refletissem junto aos seus familiares, aqueles que estão com problemas de relacionamento, de saúde, de trabalho, para que todos possam assim renovar as suas atitudes, renovar os seus conhecimentos, seus laços familiares, e que a gente possa fazer desse ano, vamos dizer assim, o melhor ano de nossas vidas, porque nós não estamos sabendo do ano que vem, mas esse a gente, né,
mais ou menos já tem uma luzinha. Então vamos enfrentar todas as nossas dificuldades com amor e com carinho, uns para com os outros. Então, depois de toda essa conversa nossa, o que eu tenho a dizer a vocês? Que muito obrigada e mais uma vez que brilhe a nossa luz, porque nós temos luz, temos que fazer que ela se expanda por todos os nossos caminhos para chegarmos até Deus. Vamos então agora aproveitar esse momento e fazer a nossa prece, pedindo por todos, por toda a humanidade, por nós mesmos, né? Amado Deus, pedimos que ajude a compreender as mensagens de hoje e receber os benefícios dessa assistência, criando as melhores condições no meu corpo, na minha mente, no meu espírito. Ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com nos honrastes o caminho iluminatório. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento. As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho. Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às nossas portas. Os enfermos, solitários, que nos fitaram confiantes em nosso auxílio. Os esfainados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões. Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos, que nos visitaram, recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos. Identificamos-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amor, amando neles toda a família universal, em cujos braços renascemos. Joana de Anjos, essa oração. Obrigada.